meu bom dia a todos os meus irmãos em Cristo Jesus, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Um grande abraço, que você tenha um excelente domingo. Muito bem, esse é o nosso momento, de aprendermos com o Senhor Deus uma pequena porção desta palavra que é a verdade. Convido você a abrir a sua Bíblia, seja ela das edições paulinas, da Sociedade Bíblica ou também da edição Ave Maria. O texto está em Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler os versos 33 e 34, que nos dizem assim: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Aqui, evidentemente, o momento da crucificação do Senhor Jesus Cristo. E o nosso tema é um tema que você pôde observar, um tema que está dito: seu burro, jumento, ignorante. Esses termos, eles se tornaram xingamentos. O burro, um animal mamífero, que na verdade ele vem de um cruzamento do cavalo com a jumenta, mas é um excelente trabalhador de carga pesada. O jumento, por sua vez, também faz parte da família dos equídeos e que, em alguns lugares, ainda é utilizado como mão de obra, pela sua força. Mas se tornaram palavras de xingamento. E também essa expressão ignorante, o seu ignorante. E nós precisamos conhecer essas terminologias, A palavra ignorante nada mais, nada menos do que o ignorante é aquele que desconhece a existência de algo, ou então ele não está a par de alguma coisa, de algum assunto. São pessoas que são ignorantes, por exemplo, na medicina, são ignorantes na mecânica, são ignorantes em determinados assuntos, ou seja, ela desconhece, por isso erra. É tão interessante esta expressão na Bíblia. Por exemplo, você encontra isso em Levítico 4, verso 2. Existia na época de Moisés um dos sacrifícios que eram feitos. Exatamente, alguém fez algo contra o Senhor, mas ele fez por ignorância. Ele não sabia que estava errado fazer aquilo. Então tinha um sacrifício que foi feito por ignorância. Eu não sabia que isto era errado. Então havia esse sacrifício. Você também encontra isso em Levítico, capítulo 4, verso 13, sacrifícios, por um pecado de ignorância. Você também encontra isso em Ezequiel, capítulo 45, verso 20, sacrifícios, pelo pecado de ignorância. Então, muitas coisas aconteciam no passado e acontecem hoje por ignorância. A pessoa desconhece o assunto. E, na verdade, o texto que nós acabamos de ler, exatamente isso que aconteceu na época do Senhor Jesus. Ele foi crucificado, ele foi entregue aos malfeitores, ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi levado à caveira, conforme nós lemos no texto, ele foi levado à cruz, mataram ao Senhor Jesus Cristo. E é interessante agora você prestar bastante atenção no texto, que diz assim no verso 34, faremos essa leitura novamente, que diz assim:
E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na verdade, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, tanto os magistrados quanto aqueles que estavam próximos, os soldados, o sacrificaram. Aconteceu o sacrifício de forma ignorante. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Hoje, você já tem o privilégio, você conhece as Escrituras. Por exemplo, se você pegar o texto aqui mesmo em Lucas, no capítulo 23, o versículo 45, olha que coisa fantástica. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Quando Jesus entrega o seu espírito, quando ele morre, o véu do templo se rasgou, aquele véu que separava, as pessoas do Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote tinha acesso. Esse véu foi rasgado, ou seja, a possibilidade hoje de a pessoa não ser mais ignorante quanto ao que Jesus veio fazer nesse planeta Terra, o que ele veio realizar. E isso nos é apresentado mais tarde em Atos capítulo 3, você pode conferir na sua Bíblia, Atos capítulo 3, o versículo 15, quando ali a palavra de Deus está sendo ensinada: vocês mataram o príncipe da vida. Agora, por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque eles não sabiam que ele era o príncipe da vida. Existiam as evidências, mas o véu não foi rasgado, eles não tinham a compreensão disso ainda. Ainda em Atos, capítulo 17, capítulo 3, o verso 17, a palavra de Deus vai dizer: eu sei que o fizestes por ignorância. O que foi feito, a entrega na cruz, tudo aquilo que foi feito com o nosso Senhor Jesus Cristo foi feito de forma ignorante. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Por isso da oração: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E aí nós encontramos ainda em Atos capítulo 17, o versículo 30, e isto é uma coisa maravilhosa, e esta é a excelente notícia que eu tenho para você hoje. Atos 17, 30, que nos diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, mas agora ele apresenta a possibilidade do arrependimento. Então, queria esclarecer você hoje. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo era plano divino, plano celestial. O Senhor Jesus sabia o que estava fazendo, o Senhor Deus sabia o que estava fazendo, o Espírito Santo sabia o que estava acontecendo naquele momento. Aquele momento era um momento sublime, sobrenatural. Por quê? Porque no corpo do Senhor Jesus Cristo, a humanidade, desde o primeiro homem Adão, até o último homem a existir no planeta Terra, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo estava fazendo algo sobrenatural. Ele estava nos atraindo em seu corpo, não fisicamente, mas ele estava atraindo no corpo dele o meu pecado, o seu pecado, denominado velho homem, conforme é descrito em Romanos capítulo 6, o verso 6, que diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Assim, nós compreendemos hoje que, naquele momento, apesar de as pessoas estarem fazendo algo na ignorância, no corpo do Senhor Jesus Cristo estava havendo uma atração, conforme diz João 12:32, ele dizendo: eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo, com o objetivo de matar, destruir o corpo do pecado. E ainda, algo mais inusitado ainda.
ele foi levado à sepultura. Colocaram o nosso Senhor Jesus Cristo, após a sua morte, na sepultura. E o que acontece naquele momento? A ressurreição. Só que naquele momento da ressurreição, olha que coisa fantástica. Descrita em Efésios, capítulo 2, o verso 6, dizendo assim: e juntamente com ele. Você já parou para pensar nesse texto? O que significa juntamente com ele? Jesus não ressuscitou sozinho. O texto diz juntamente com ele. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que aconteceu naquele sacrifício? As pessoas o fizeram por ignorância, o traíram por ignorância, não conheciam, eram ignorantes quanto a esse assunto, porém, naquele momento estava acontecendo algo sobrenatural. O véu estava sendo rasgado, a possibilidade de você enxergar que você é uma pessoa, mesmo tendo nascido em pecado, mesmo desconhecendo toda a Escritura, mas o Senhor Jesus estava realizando uma obra em meu favor e em seu favor. Ele estava ali realizando algo sobrenatural, nos libertando de nós mesmos, crucificando o nosso velho homem. E assim hoje eu e você podemos usufruir de uma bênção maravilhosa que o apóstolo Paulo usufruiu e que ele nos ensinou sobre isso, que está dito em Gálatas 2:20, ele dizendo: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Se você deseja essa vida de Cristo vivendo em você, que o Senhor Deus venha com o seu Espírito Santo agora abrir o seu entendimento, para que você não seja mais ignorante sobre esse assunto. Não é você que vai se salvar, não é você que vai se libertar, não é você que vai se tornar uma nova criatura fazendo esforço, mas pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa obra já foi realizada. Peça a Ele e Ele vai trazer a revelação desta obra sobrenatural ao seu coração, ok? Foi muito bom estar com você, que você tenha um excelente dia. Tchau!